Vamos ouvir mais uma palavra de Deus, vamos estudar a Bíblia, estudar as Escrituras do Senhor para nós entendermos sobre a Bíblia, sobre o que o Senhor quer conosco, o que Ele diz na Sua palavra, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Nós vamos começar no capítulo 27, anota aí, nós já terminando. Glória a Deus, pronto, 27, capítulo 27, 28 termina. Glória a Jesus. Vamos lá, em nome de Jesus, compartilha aí, toca no sininho aí, povo de Deus, e vai ouvindo uma palavra de Deus, estudando a Bíblia comigo. Eu e tu e eu, vamos estudar em nome de Jesus, amém? Muito obrigado, viu, que vocês compartilharam bastante ontem. Eita, Deus abençoado. Deus abençoado, tocou nos seus dedinhos, você saiu curtindo, muito obrigado, em nome de Jesus, amém? Eita glória, vamos lá. O suicídio de Judas, Mateus 27, capítulo 1. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente com os conselheiros contra Jesus para o matares. Era uma sede satânica desses homens aí, desses anciãos, glória a Jesus, para matar. E maniatando-os, levantaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilato. Então Judas, o que traíra, vendo que foram condenados, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes. Ele achou que simplesmente ele ia vender Jesus, trair Jesus por 30 moedas, e achou que isso aí ia só ser preso. Tá preso e pronto. Ficou enganado, meu amigo. O negócio foi além da imaginação dele. Só para ele sentir que Jesus disse é melhor que ele não tivesse nascido do que fazer uma coisa dessa. Traiu Jesus. Glória a Deus. Então Judas, que traíram, vendo que foram condenados, trouxe arrependido e as 30 moedas de prata ao príncipe do sacerdote e os anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. E ele, porém, disse: quem nós importa isso? Isso é contigo. Quem importa se você traiu ou não? Isso aí, problema é seu. Ou seja, eu paguei para você fazer isso. O sangue inocente, que seja culpa sua, porque eles falaram por Judas. Aí ele, atirando-se para o templo, as moedas, jogaram ele, o Judas, depois que ouviu isso, jogou as moedas lá nos pés dele lá, jogou todo o dinheiro, as 30 moedas, jogou as moedas de prata e retirou-se e foi se enforcar. O demônio entrou na vida dele assim, rapidinho, e foi se enforcar. E o príncipe dos sacerdotes, tomando as moedas, pegaram as moedas lá, as moedas de prata, e disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas. Até ele achou errado pegar aquele dinheiro de volta para eles, porque são preço de sangue. Eita! E tendo deliberado em conselho, e compraram com ele um campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. O campo é do oleiro. O campo de um oleiro. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje,
O campo está lá e o nome vai ser esse que eu vou falar. O campo foi comprado e foi chamado aquele campo até o dia de hoje o campo de sangue. Até hoje está lá. Se alguém for para Israel perguntar aonde é o campo de sangue, isso aqui é uma prova que Judas traiu Jesus e uma prova do seguimento às coisas que aconteceu na vida de Jesus ali naquela época e naquele tempo. Glória a Deus. Não se realizou o que vaticinaram profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certo filho de Israel avaliaram, e deram-nos pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Aleluia! Toda coisa que Jesus estava fazendo, o povo de Deus, ele estava cumprindo a obra de Deus, mas estava cumprindo o que os profetas tinham falado. Porque os profetas falaram pela boca de Deus. E quando chegou o tempo de Jesus, e Jesus foi tudo o que aconteceu com o profeta, que o profeta falou, porque aconteceu e Jesus fez com que os profetas tinham dito, porque o que o profeta falou foi a boca de Deus na época que tinha falado com o profeta. Falou com o profeta Jeremias, tem o profeta Isaías, tem vários profetas. Glória a Deus. Tem o profeta Daniel, que a gente vai encontrar lá em Apocalipse, certo? Glória a Jesus. Lá tem Mateus 24, né? Que também tem a história de Daniel. Eita glória, aleluia. Vamos continuar, por Deus. Isso aqui é para você abrir a mente, entendeu? Sobre a explanação da palavra. Glória a Deus. E deram mais pelo campo do oleiro. Pronto. Jesus perante Pilato. O outro vídeo que eu fiz de ontem foi perante. Glória a Deus. Perante o Caifás, certo? Hoje perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao governo, e o governador interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Perguntando para Jesus. Jesus já estava todo assaguentado de murro e porrada que os anciãos mandou, soldado dali, certo? Glória a Deus. Olha, não foi fácil não, simplesmente morreu, deu um tiro, morreu. Não foi nada disso. Caiu, morreu, não. Foi sofrimento. Foi sofrimento que nenhum homem normal, eita glória, aguentaria esse sofrimento. E ainda vai chegar lá para frente, ainda vai falar sobre isso aqui, das 39, 40 chibatadas menos uma. Glória a Jesus. E Jesus, tu o diz? E Jesus disse: Tu diz que eu sou rei de judeu, tu diz que eu sou. E sendo acusado pelo príncipe dos sacerdotes e pelo ancião, nada respondeu. E disse-lhe então Pilato: Não ouve quanto testifica contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado nisto. Ora, por ocasião das festas, costumavam o governador soltar um preso. Todo ano tinha umas festas e soltava um preso. E escolhido pelo povo aquele que quisesse, e tinha então um preso bem
conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando ele reunido, disse-lhe Pilato: qual queres que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Eita glória! Este Barrabás aqui era um criminoso, ladrão, criminoso, e tinha uma equipe de gente que bagunçava lá no país dele, lá nos estados deles. Já tinha sido preso outros dias, e esse Barrabás aqui ameaçava até a polícia, que dirá os outros. Era um homem forte, violento. Este Barrabás, aí Pilato escolheu um caba bem terrível para ver que o povo escolhia Jesus, mas o povo escolheu Barrabás. Ou seja, esse povo aqui, se a gente partir para o tempo de hoje, ninguém honesto para estar na frente de uma justiça. Mas isso vai acontecer a honestidade, porque Deus é honesto e as coisas não ficou por aqui. Muitas coisas vai acontecer, que Deus agora não é esse coitadinho mais, como o povo está pensando que ainda é. Aleluia. O Senhor não é o Senhor morto, que é adorado o homem morto. Ninguém adora ninguém morto. Tem que adorar vivo. Tem que adorar o Senhor vivo, não o Senhor morto. Se é morto, para quê? Não fala, não anda, não acontece nada, certo? Mas tem que ser o Senhor vivo, que é esse que está no céu nos ouvindo agora. Deus está nos ouvindo agora. Está ouvindo você, está vendo você, vendo esse canal, aleluia. Que Deus abençoe em nome de Jesus, aleluia. A palavra entra dentro do seu coração, na sua mente, é pelo seu ouvir a palavra de Deus, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos lá. E o Pilato, o qual queria que vos soltasse Barrabás ou Jesus. Solta Barrabás ou solta Jesus, chamando Cristo, porque sabia que, por inveja, enviaram e entregaram. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo. Eita glória! O Espírito Santo falou na boca daquela mulher para o esposo, que era o governador. Glória a Deus! Não entre, aleluia, em questão desse justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. No sonho, eita glória! Mas o príncipe dos sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás. E o povo cego ainda foi na onda. Começou a gritar Barrabás, prender Jesus e soltar Barrabás. Soltar Barrabás e manter-se Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois quere vós que eu solte? E ele disseram: Barrabás. A multidão gritou Barrabás. E é essa multidão aqui, eita, que quando Jesus entrou em Jerusalém, foi aqueles que colocou o tapete para Jesus passar em cima do cavalinho, do jumentinho. Foi aquele que cortou o ramo. A Igreja Católica ainda hoje pegou essa história do ramo, né? Para não se esquecer do que eles fizeram. Colocou o ramozinho assim, a roupa, outro tirava até a camisa, botava e o jumentinho saiu. Aquela fila, aquela coisa bonitinha, né? Bem em cima, Jesus estava vindo, chegando ali. Quando Jesus chegou, que entrou no templo, aleluia. Aí foi que eu já fiz esse vídeo para vocês. Saiu derrubando a mesa dos cambistas, que estava um comércio lá dentro da casa de Deus, certo?
Isso eu li para vocês já. Glória ao nome santo do Senhor. Eu estou só dando uma explanadazinha assim para vocês entenderem, povo de Deus, que é real o que está escrito na Bíblia. Aleluia. Tudo é real. O que já aconteceu e muita coisa que ainda vai acontecer. Glória ao nome santo do Senhor. Isso aqui já aconteceu, certo? Mas vai daqui para frente, tem muita coisa que vai acontecer. Em nome de Jesus, vamos ficar ligados na presença e na palavra, nas escrituras do Senhor. Glória a Deus, amém? Aleluia. E disse-lhe Pilato: que farei então de Jesus, chamado Cristo? E disseram-lhe: todo seja crucificado. Todos disseram: seja crucificado. Era a pior morte. Lá tinha a morte de amarrar no pescoço, matar a pessoa na corda, e a outra morte era no crucificado, certo? Preste bem atenção. Crucificado. E o governador, porém, disse: mas qual mal fez ele? Qual mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. O governador falando uma coisa e eles dizendo: seja crucificado. Que mal ele fez? Ele seja crucificado. Entendeu como é que é o negócio? Eita! Meu Deus, que já viu isso aqui no Brasil, gente? Cara, nunca vi na minha vida um político honesto. Foi a primeira vez que eu vi. É nesse tempo que nós estamos agora. Nesse mês nós estamos aqui, de 2022 para cá, foi que descobrimos que tinha um político honesto, que até hoje está sofrendo pela honestidade. Meu Deus. E quando o governador dizia: que mal este homem fez, não queria nem saber, dizia: crucifica. Aí a pessoa: que condenação esse homem tem? Eu quero ele preso. É ou não é? Agora diga que não é. Está na mídia ou não está? É o que eu estou falando para vocês aqui. O que é que esse homem fez? Eu quero ele preso. Eita glória. Aleluia. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, tem misericórdia de vocês. Deus nos livre desse tipo de gente. Aleluia. Vamos lá, continuando. Então Pilato, vendo que a nada aproveitava, antes o tumulto cresceu, ou seja, chegando mais gente. Glória a Deus. Aí, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Eita glória! Já tirou o corpo de fora, porque o negócio estava muito sério. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós. O povo dizendo isso. Quer dizer, todos juntos mataram Jesus. É ou não é? Se ele estava dizendo isso, hoje eu estou entendendo o preço do sangue de Jesus. Mas se você ler aqui, o povo estava dizendo que cai em cima deles o sangue, tirando a culpa de todo mundo, tirando até a culpa dos anciãos e botando em cima deles. Imagina a mente daquele povo como estava. O povo disse: o seu sangue caia sobre eles, sobre os nossos filhos. Ainda disse os filhos deles ainda. Os filhos deles. Caísse em cima deles e em cima dos filhos deles. Está entendendo, povo de Deus? Enquanto Jesus estava lá ensanguentado, no pé do Pilato, e Barrabás estava lá, e o pessoal mandou soltar Barrabás, criminoso terrível. Se você quiser saber sobre Barrabás, pode pegar o estudozinho aí que você vai descobrir. Eu não me interesso muito, porque o que eu me interessa é o Evangelho de Cristo, e eu estou passando já o que está acontecendo, amém? Glória a Deus. Então soltou-lhe o Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Outro açoite. Jesus não levou só aquela açoitada não, foi outro açoite.
Glória a Jesus. E logo soltando dos governador, conduziram Jesus à audiência, reuniram junto dele todos a coja, tudo junto ali, e despedindo e cobriram com uma capa de escarlate. Uma capa escarlate significa um pano vermelho. Cobriram ele um pano vermelho para dizer que ele é rei, que era para poder bater mais ainda ou ameaçá-lo, ele dizer que é Cristo, dizer que é alguma coisa, mas Jesus não abriu a boca, aleluia. Cobriram ele com uma capa de escarlate e um tecido, uma coroa de espinho. Olha aqui, uma capa vermelha, bem, né? Cobriu ele com uma capa vermelha, uma coroa de espinho, e puseram-lhe na cabeça e a sua mão direita uma cana. E uma cana, quer dizer, o cara botaram nele uma roupa vermelha, uma coroa de espinho, dizer que ele é rei, o rei de judeu. Glória a Deus. É por isso que as pessoas leem aqui, não prestam muito bem atenção aqui. Uma capa escarlate de tecido e uma coroa de espinho, puseram-lhe na sua cabeça e uma mão direita numa cana, e ajoelhando-se diante dele, escarnecia, dizendo: Salve, rei de judeu! Salve, rei de judeu! E cuspindo nele, tiraram-lhe a coroa e bateram-lhe com ela na cabeça, e depois de ouvir escarnecido, tiraram a capa vermelha, e vestiram-lhe a sua veste e levaram para ser crucificado. Foi uma humilhação muito grande, foi uma humilhação, sabe? Olha, se tivesse assim, matou, prendeu de uma vez, não foi normal. A morte de Cristo não foi normal, nem é normal. E se teve ou nunca teve, nem nunca vai ter mais. Só foi aquilo ali mesmo com o Filho de Deus. E Deus, vendo isso, suportou tudo isso, vendo a ruindade do povo, o ódio que o povo tem das pessoas que falam a verdade. Eita glória! Irmão, já vai aí? Não, já vou aí não. Eu estou na palavra do Senhor, falando a verdade. A palavra diz que a verdade vos libertará pela verdade. Eita glória! Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Isso me faz eu ser mais crente cada dia. Imagine, povo de Deus, que tamanho de sofrimento do Senhor. Aleluia! Foi muita porrada, muita cacetada, bateu na cara, várias vezes cuspiu, vestiram ele de roupa que nem rei e mandou ele se salvar, e ele calado ali. Mas um dia, esses que morreram naquela época, para Jesus ele está dormindo. Eita! Para Jesus ele está dormindo. Eles vão se levantar, aleluia. Vão se levantar no final dessa história, destas escrituras aqui. No final de Apocalipse, eles vão se levantar, vai ser ressuscitado. E vai lá estar na presença do rei para ser julgado. Eita, glória. Vai ser julgado. Tem o inferno e tem o fogo eterno. Aleluia. Vocês estão me ouvindo aqui, compartilhe, porque a palavra de Deus não é brincadeira. Tem o inferno e tem o fogo eterno. Fogo eterno nunca mais vai sair de lá e nem vai morrer. Eita glória! Não sei onde está escrito, mas eu já li. Se foi na Bíblia ou foi no livro, que nem os bichos morrem.
Eita glória! Povo de Deus, vamos continuar para a gente terminar aqui a crucificação. Mateus 27, né? Do capítulo 1 ao 31. Certo, povo de Deus? Vamos ficar por aqui. Que o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre. Em nome de Jesus. O próximo capítulo vai ser o 32, falando da crucificação de Cristo, que tem um estudo tremendo sobre a crucificação de Cristo, e eu vou falar para vocês algumas palavras aqui que a gente não vê por aí, porque ninguém anda falando, porque questão de tempo, né? Nas igrejas não fala tanto questão de tempo, mas nós temos muito tempo, amém? Glória ao nome santo do Senhor. Deus abençoe a cada um de nós. Se não esqueça de compartilhar e tocar no sininho, povo de Deus. Cada vídeo vocês podem se inscrever, viu, povo de Deus, e tocar. Só não pode 2 vezes em um vídeo só. Mas hoje você faz, amanhã torna a fazer de novo, certo? Tocando no sininho, se inscrevendo e compartilhando. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a cada um. E eu agradeço a Deus por este mistério, por essa porta aberta, aleluia. Eu leio a palavra de Deus para vocês, amém? Em nome de Jesus.